Olá, eu sou o Bernardo da Habitação Hoje. A Habitação Hoje é um movimento que acredita que a organização coletiva é a única forma de lutar pelo direito à habitação. Por um lado, percebemos o problema da habitação do ponto de vista territorial e histórico e também trabalhamos na identificação das políticas públicas e na forma como elas influenciam o problema e o perpetuam. Hoje trazemos a temática da renda acessível, ou melhor, o mito da renda acessível. O regime de arrendamento acessível foi criado com o programa do PAA, Programa de Arrendamento Acessível, que foi lançado pelo Estado Central juntamente com muitos outros, para dar resposta a este problema histórico da habitação. Mas quando é que ele foi lançado? Quando o problema atingiu a classe média. O problema da habitação tem-se vindo a agravar muitíssimo nos últimos anos. Os vários processos que o comprovam são claros. Por um lado, a especulação imobiliária que faz os preços das casas aumentar exponencialmente. Por outro lado, a gentrificação que expulsa os moradores dos seus territórios e também a turistificação que torna as cidades inabitáveis. Vamos agora perceber como é que funciona o programa do PAA e de que modo é que ele não vai dar resposta a nenhum problema de habitação. O PAA tem um objetivo muito claro: criar um mercado de arrendamento em que as rendas sejam compatíveis com os rendimentos das famílias. Mas será isto verdade? Este programa assenta numa plataforma em que inquilinos e senhorios se inscrevem. Por um lado, o senhorio pode colocar o seu imóvel na plataforma. Aí, esta calcula-lhe um valor de referência de mercado. Imaginemos um apartamento na zona do Bonfim, no Porto, um T2, num piso elevado, com lugar de garagem e uma cozinha equipada. Este valor de referência para este apartamento são 880 euros. A renda acessível são 20% abaixo deste valor, o que neste caso dá 704 euros. Por outro lado, temos os inquilinos, que ao inscreverem-se na plataforma têm que dar conhecimento do seu agregado e dos seus rendimentos brutos. Para poder alugar um apartamento ao abrigo do programa de arrendamento acessível, os inquilinos têm que ter uma taxa de esforço que esteja entre os 15% e os 35%. Mas o que é a taxa de esforço? É a percentagem do nosso rendimento que despendemos para pagar a renda mensal. Ou seja, se uma família tiver um rendimento mensal de 1000 euros e a renda for de 500 euros, a sua taxa de esforço vai ser de 50%. Vamos agora dar alguns exemplos. Utilizamos a mesma tipologia, o tal T2 no Bonfim, um apartamento, piso elevado, um lugar de garagem, cozinha equipado. Imaginemos agora um agregado com 2 adultos e uma criança. Os 2 adultos ganham 635 euros. Vimos que a renda acessível deste apartamento eram 704 euros. Com os seus rendimentos, a taxa de esforço deste agregado seria de 55%. Ou seja, este agregado não seria elegível no âmbito deste programa. Mas este agregado também não faz parte do público-alvo, a classe média, que o Estado Central elegeu para este programa. Vejamos agora um agregado com os rendimentos ligeiramente mais altos. Imaginemos o mesmo agregado, 2 adultos e uma criança, mas um dos adultos ganha 1100 euros e o outro adulto ganha 635 euros. Neste caso, para o mesmo apartamento com a renda acessível de 704 euros, a taxa de esforço do agregado passa a ser 40%. Estes dois agregados não são elegíveis para o programa de arrendamento acessível. Mas ao fazer as contas ao contrário, e tendo em mente que a taxa de esforço tem que estar entre os 15% e os 35%, conseguimos perceber quais são os rendimentos mínimos e máximos para ser elegível. Os mínimos são, para este mesmo agregado com 2 adultos e uma criança para o apartamento T2 no Bonfim a 704 euros, 2011 euros, o mínimo. O máximo... Será esta a realidade das famílias portuguesas? Serão as famílias que oferem estes rendimentos as que têm as maiores carências de habitação? Todos sabemos que não, e estas contas deixam-no bem claro. Mas é para estas famílias que o Estado Central desenha os programas de habitação. Este é um dos motivos porque consideramos a renda acessível um mito. O Estado Central proclamou que as rendas seriam calculadas em função dos rendimentos das famílias. No entanto, o cálculo da renda acessível estipula que esta fica apenas 20% abaixo do valor do mercado, não estando o rendimento das famílias implicado em nenhuma parte do cálculo. Vejamos agora o mapa do Porto. Neste mapa, fazemos a comparação entre a renda de mercado de 2017 e a renda acessível de 2020. Em todas as freguesias, a renda de mercado em 2017 é inferior à renda acessível em 2020. Se pegarmos no exemplo do Bonfim e num apartamento T1, vemos que a renda acessível é de 523 euros no ano 2020, enquanto que a renda de mercado em 2017 era de 452 euros. Ou seja, vemos que para pagar a renda acessível em 2020, temos de gastar mais 100 euros do que ao que gastávamos a pagar a renda de mercado em 2017.
Vejamos agora a mesma comparação na cidade de Lisboa. Um apartamento T1 na freguesia de Arroios, em 2017, tinha como renda de mercado 628 euros, enquanto que a renda acessível no ano 2020 é de 634. A comparação com 2017 não é aleatória. As Nações Unidas emitiram um parecer nesse ano sobre a situação habitacional em Portugal que não foi nada favorável. O Estado Central criou a Secretaria de Estado da Habitação. O Porto ganhou o prémio de melhor destino europeu e Lisboa, vejam bem, ganhou o prémio de melhor cidade do planeta. Estes prémios não são uma realidade separada dos processos que intensificam o problema da habitação. Voltando aos exemplos que referimos, a freguesia do Bonfim no Porto e Arroios em Lisboa, duas freguesias em que os processos de especulação e gentrificação são claramente notórios, podemos ver que estas freguesias ganharam em anos consecutivos o prémio de bairro mais cool do mundo. Isto não é coincidência. A Constituição prevê o direito fundamental à habitação. O que pouca gente sabe é que este artigo da Constituição prevê também que as rendas sejam calculadas em função dos rendimentos dos agregados, mas não é isso que acontece. Focando-nos novamente na renda acessível, e como vimos anteriormente, o cálculo não é realizado em função do rendimento dos agregados, mas antes em função do valor de referência do mercado. Fica claro que, ao não ser calculada a partir dos rendimentos das famílias, a renda acessível nunca vai cumprir o direito constitucional. Será legítimo o poder público continuar com estas manobras de diversão em vez de fazer cumprir o direito à habitação? Será que estão a fazer o que podem e que não há alternativas melhores? Duvidamos seriamente. Acreditamos que os mapas e os vários exemplos que demos provam que o programa de arrendamento acessível não vai resolver nenhum problema de habitação. Mas propomos-nos também a desmistificar este jogo perverso de palavras da renda acessível que tanto a Câmara Municipal do Porto como a Câmara Municipal de Lisboa e o Estado Central estão a perpetuar, continuando a não dar resposta aos agregados com maior carência habitacional. Tomemos agora alguns exemplos. A Câmara do Porto, através da empresa municipal Porto Vive Ceru, a Sociedade de Reabilitação Urbana, tem vindo a reabilitar inúmeros imóveis que são propriedade pública. Alguns destes imóveis localizam-se na zona da Ribeira e também no Largo dos Loios, como podemos ver por notícias recentes. A Ceru decidiu entregar estes imóveis a partir de um sorteio com rendas acessíveis, ao invés de os entregar aos moradores que têm vindo a ser sucessivamente expulsos deste território ou, por exemplo, diminuir a lista de espera por habitação social, que no Porto são mais de 1000 agregados. As casas reabilitadas recentemente pela Domus Social, perto do Largo dos Loios, ganharam um prémio europeu muito por quererem realojar as pessoas que foram expulsas desta zona da cidade. A Câmara do Porto, ao perceber o impacto internacional que este projeto estava a ter, decidiu, novamente através da empresa municipal Porto Vive Ceru, alterar as rendas, que eram em regime apoiado para os moradores que tinham sido expulsos destas zonas, para a famosa renda acessível, impossibilitando estes moradores de aceder a estas casas. Fica claro a partir destes exemplos qual é a estratégia do Executivo. Ao reabilitar o património público, colocam em renda acessível ao invés de fazer cumprir o direito à habitação dos agregados com as maiores carências habitacionais. Isto não pode continuar. Por outro lado, em Lisboa, as coisas vão muito mais avançadas. O Executivo Municipal introduziu já este conceito da renda acessível nos regulamentos municipais, permitindo-se agora escolher os agregados que têm direito a aceder à habitação pública. A partir destes exemplos fica claro que tanto a Câmara do Porto como a Câmara de Lisboa são agentes ativos nos processos de gentrificação em curso. Ao colocarem rendas acessíveis em habitação pública nas zonas da cidade que já estão sob mais pressão imobiliária, fazem com que os moradores que ainda resistem nestas zonas sejam cada vez mais empurrados para fora delas. A Habitação Hoje acredita que para resolver a questão do direito à habitação é preciso atuar em várias frentes. Podem ver no nosso site que defendemos, por um lado, medidas que tentam estancar o problema da habitação e, por outro, medidas que tentam construir um projeto para que o direito à habitação seja efetivamente concretizado. Acreditamos que a criação da habitação pública é central no que diz respeito ao cumprimento absoluto do direito à habitação. Tendo em conta esta necessidade e todo o dinheiro que vem da Europa a fundo perdido destinado à habitação no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, acreditamos que é essencial que esta verba seja gasta no aumento do parque público habitacional. Este parque público de habitação tem que ter uma construção de qualidade e garantir os serviços essenciais à vida em comunidade. Por outro lado, não podemos permitir que o Estado Central e as câmaras municipais continuem a não atribuir as habitações públicas aos agregados com maior carência habitacional e financeira. As casas públicas têm de ser atribuídas a estes agregados e as rendas calculadas em função dos seus rendimentos. Acreditamos que a garantia do direito à habitação é essencial na construção do projeto de sociedade justa.
Esperamos que este vídeo tenha sido útil e que tenha ajudado a desmistificar algumas ideias que os governantes utilizam quando nos tentam vender a ideia de que estão a resolver o problema da habitação. Na HH, acreditamos que é essencial estarmos informados e lutarmos coletivamente pelo direito à habitação. Para saberes mais sobre o que defendemos, visita o nosso site e as nossas redes sociais. Contacta-nos e junta-te a nós. Vem lutar pela habitação, hoje!